Bom dia, amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja contigo e com a sua família nesta manhã. Glória a Deus, aleluia. Eu estou estudando sobre a primeira viagem do apóstolo Paulo e Barnabé. A primeira viagem missionária que eles fizeram aos gentios, para converter os gentios, para evangelizar os gentios. E eu falei num devocional anterior que a primeira província romana que eles estiveram ministrando foi Chipre, a ilha de Chipre. Em seguida eles foram para a província de Panfilha. E lá em Panfilha eles foram num sábado de manhã numa sinagoga de uma cidade chamada Antioquia da Pisídia. Veja bem, não é Antioquia da Síria, é Antioquia da Pisídia, que ficava no distrito da Pisídia daquela província. E lá no sábado de manhã ele ministrou uma mensagem, um sermão que agradou, que empolgou, que motivou as pessoas. E eles imploraram para que Paulo e Barnabé retornassem no sábado seguinte, para continuar aquele estudo. E no sábado seguinte eles voltaram. Olha que coisa extraordinária que aconteceu. Nos diz que quase todos os habitantes daquela cidade se fizeram presente naquela sinagoga, naquele sábado, para ouvir a mensagem do apóstolo Paulo. E ele ministrou ali com tanta unção, com tanto poder, que nos diz que muitas pessoas se converteram ao cristianismo ali. Infelizmente, converteram mais gentios do que judeus. E os líderes judaicos daquela cidade, ao invés de se alegrarem, de louvar a Deus, pelo contrário, nos diz que eles ficaram enciumados. E por causa do ciúme, eles começaram a perseguir Paulo e Barnabé ali naquela cidade. E nos diz que eles incitaram os líderes daquela cidade, as mulheres que foram convertidas ao judaísmo, para perseguir Paulo, para expulsar Paulo e Barnabé daquela cidade. E, infelizmente, assim eles conseguiram fazer. E nos diz que Paulo e Barnabé sacudiram as poeiras das sandálias e saíram dali e foram para uma outra cidade chamada Icônio. Que coisa triste. É lamentável, não é? O que o ciúme causa? Ao invés daqueles judeus se converterem também ao cristianismo, de se alegrarem, de regozijarem, não, pelo contrário, eles fizeram foi perseguir os dois apóstolos que ali estavam por ordem do nosso Senhor Jesus, ministrando a salvação para aquelas pessoas. E como Jesus disse, eu vim para os seus, mas os seus os rejeitavam. Jesus veio para os judeus e os judeus o rejeitaram. Infelizmente, isso acontece até nos dias atuais. Mas que nós possamos, como o apóstolo Paulo e Barnabé, não se desmotivar por causa dessas perseguições, por causa dessas críticas, por causa desses ciúmes. Mas que nós, como Paulo e Barnabé, venhamos ser perseverantes nas nossas missões, nos nossos ministérios. Que assim seja. E que Deus nos abençoe, nos dando força, entusiasmo, alegria e prazer em continuar realizando a obra de Deus aqui na terra. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude. Um beijo no seu coração e Deus te abençoe abundantemente nesse dia.